O Operário estava vencendo até. E depois esse empate do Bahia no final do jogo, como é que você analisa essa partida? A nossa ideia, estratégia de jogo funcionou muito bem no primeiro tempo. Normal no início, o Bahia exerceu uma certa pressão, a gente sabia disso. Conseguimos controlar e, ao natural também, eles iriam deixar espaço para a gente quando a gente recuperasse a bola. E fomos muito felizes em duas transições. Mérito dos atletas que compreenderam isso e concluíram em gol. Teve uma chance claríssima ainda de fazer o terceiro gol. No segundo tempo, a gente sabia que o Bahia ia vir com tudo, ia se expor. Nós controlamos muito bem o jogo e, infelizmente, na bola parada foi fundamental para eles garantirem um ponto e nós também, infelizmente. Felizmente para o Bahia, infelizmente para nós, pelas circunstâncias do jogo. Mas temos que valorizar esse ponto. Esse ponto pode fazer o diferencial da nossa permanência no término da Série B. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui. Jogamos de igual para igual contra uma das melhores equipes da Série B, e isso que a gente tem que pensar para as 7 rodadas finais. Né? Nós jogamos contra as equipes da parte de cima da tabela como um gigante, e agora a gente fazer o nosso dever de casa para concretizar nossa permanência e sair dessa situação. Como é que você acha que vai ser esse jogo lá diante do Vila Nova agora? O que é que você pretende fazer mudanças? O que foi que você viu de bom e de que o time ainda precisa melhorar para poder conseguir essa permanência? Eu venho batendo muito assim que nós temos que ter cara da Série B. Quando você está vencendo um jogo por 2-0, não, inadmissível deixar o adversário empatar, né? Então, às vezes a gente joga o jogo, aceita muito as circunstâncias da partida, não prende, não amarra, né? Ter mais características assim da competição. Infelizmente, hoje a gente, em dois lances isolados de escanteio, deixamos o adversário fazer o gol quando a gente estava com um placar bom dentro de um adversário como é o Bahia, na Fonte Nova lotada, né? Então, agora é outro jogo, obviamente temos que analisar com calma e com cuidado tudo que a gente fez de positivo, o que a gente tem que melhorar, o nosso próximo adversário que a gente vai enfrentar, que é outra característica de jogo, e é um confronto direto também. Então, a gente sabe da importância que vai ser os nossos jogos em casa, fazer o dever de casa e manter pontuando fora de casa. Isso vai ser fundamental para a gente garantir essa Série B para 2023. O Júnior Brandão saiu machucado ali, provavelmente posterior da coxa. Você preocupa com o jogo? O médico conversou alguma coisa com você? Ainda não, muito cedo. A gente sabe que se confirmar uma lesão muscular preocupa, obviamente. A vantagem é que nós temos uma semana cheia, né? O nosso próximo jogo somente na sexta-feira, então isso na Série B é uma vantagem. Dá tempo da gente recuperar os atletas, prepará-los e concentrá-los para entrar o mais forte possível diante do Vila. E aqueles atletas que entrarem, eu tenho certeza que vão estar com 100% de condição. Se não for o Brandão, tem outros jogadores à disposição. Obrigado por isso. Obrigado. Vamos lá, então, Gabriel? Dudu Guimarães. Obrigado, Gabriel. Boa noite aos companheiros. Boa noite, Matheus. Matheus, é uma pena, né, esse resultado, esse empate, esse gol no final do jogo. Gol contra, né, a cabeçada ia para fora. O Bahia chutou uma bola apenas no segundo tempo, que foi a bola do Ricardo Goulart no travessão, e depois não fez mais absolutamente nada para arrancar esse empate. Queria que se falasse, Matheus, primeiro, dois questionamentos rapidinhos, a respeito da esperança, depois desse bom desempenho que o Prato teve aí em Salvador, para os dois próximos jogos, que são em Ponta Grossa contra Vila Nova e Vasco. E em relação à linha de 5, né, que você trabalhou insistentemente na quarta-feira, que a gente pôde acompanhar, no início do jogo acabou não dando um pouco... Fala de novo, Dudu, que falhou. Fala de novo, por favor, sobre a linha de 5. Falhou. Ok. Não, eu falava que você trabalhou insistentemente, né, na quarta-feira, enfim, durante todo esse período, essa linha de 5, né, e no começo do jogo ela acabou não dando muito certo. O Pavani não estava ali cobrindo, ajudando muito o Fabiano, né, muitas bolas nas costas ali, o Jacaré fazendo as jogadas por ali. Queria que você falasse desse princípio de jogo nessa linha de 5 e sobre a esperança aí agora, 2 jogos em casa, Matheus. Certo. Primeiro a gente lamenta, né, Dudu, pelas circunstâncias do jogo. Tenho certeza que se ontem conversássemos sobre empatar com o Bahia na Fonte Nova, a gente gostaria de pontuar aqui, mas pelas circunstâncias do jogo a gente sai muito triste, lamentando muito, porque pouquíssimas equipes conseguiram fazer 2 gols aqui na Fonte Nova contra o Bahia, e nós tivemos a oportunidade de ainda fazer o terceiro gol, né, e lamentamos em 2 situações de lance isolado, de bola parada.
No segundo tempo também vejo que a gente conseguiu neutralizar muito bem o Bahia, né? Teve muito pouco perigo. Isso está sendo uma constante nos nossos jogos. A gente não vem mais sofrendo como a gente sofria quando eu cheguei aqui, que era uma preocupação muito grande minha. Vanderlei pouco trabalha, só que a gente tem que concretizar o resultado, né? Isso, eu converso muito com os nossos atletas, nós temos que converter isso em 3 pontos, né? Agora, a gente não pode lamentar muito, é um ponto que vai nos dar a garantia da nossa permanência para a Série B o ano que vem, tem que valorizar. E agora a gente tem que fazer o nosso dever de casa, como você disse, Dudu. São 6 pontos em disputa. Primeiro, é um jogo de uma característica completamente diferente da que enfrentamos hoje, um confronto direto. É... E a gente tem uma semana de preparação para a gente ser o mais forte possível nesse jogo. Com relação à sua outra pergunta, a gente sabia ao natural a forte pressão que o Bahia iria exercer no início da partida. O Jacaré é um cara que desequilibra muito, então ele estava recebendo muito bola com espaço para confrontar contra o Pavani. A gente sabe que essa linha de 5 pelo adversário deu muito certo contra o Cruzeiro, infelizmente não veio o resultado. E a gente sabia que o Bahia joga numa situação muito parecida com a do Cruzeiro, fazendo saída de 3 e 5 jogadores na última linha. Então a gente sabia da necessidade de mais uma vez o Pavani se entregar nessa linha de 5. Não entrou muito ativo e atento, pegou um adversário em um duelo individual em um dia muito inspirado, que foi o Jacaré. Depois eu procurei orientar para deixar mais o Jacaré de costas, não deixar ele dominar e vir de frente. Acredito que tenha encaixado um pouco mais. E no segundo tempo a gente praticamente neutralizou isso, que a gente conseguiu fazer mais alguns ajustes ali no intervalo. E agora a gente saber que a gente depende muito do nosso fator casa, pedir incessantemente o apoio do nosso torcedor, né? Infelizmente, em virtude daquele jogo contra o Londrina, a gente perdeu a bateria da nossa torcida, né? Isso inflama muito. Então, eu peço a voz de todos nesse jogo, que é uma decisão contra o Vila Nova, né? Que o barulho da bateria que infelizmente não pode entrar, sejam as vozes de todos os torcedores que estejam no Germano Krieger, que vai ser fundamental a torcida deles durante os 90, 95, 100 minutos, para a gente conquistar uma vitória que nos dá, mais uma vez, como esse ponto aqui, uma vitória pode nos dar, de repente, a 2, 3 rodadas para frente e a saída do Z4, que é o que a gente tanto almeja. Muito obrigado, Matheus. Uma ótima noite para você. Bom retorno à Ponta Grossa. Um grande abraço. Obrigado. Leandro. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os colegas. Matheus, a alteração do Reina e do Pavani juntos, a parte física deles não dava mais ou foi alguma coisa de escolhas? Porque no pé, tanto do Pavani quanto do Reina, o Operário ainda criava algumas possibilidades para fazer o terceiro gol. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente essa alteração. E ainda, você fez agora já uma convocação para a torcida. O que o torcedor pode esperar de diferente no Operário na sexta-feira contra o Vila Nova? E mais uma decisão, assim como o Operário teve contra o Guarani, agora tem contra o Vila Nova dentro de casa para tentar sair da zona de rebaixamento. Matheus. Certo. Primeira pergunta, o desgaste natural, jogando aqui hoje, o Reino, o Pavani, o PV no intervalo, em virtude do adversário, a gente sabia de ficar com bola, a gente ia ter que correr muito, né? O Pavani, hora atacando, hora descendo para fazer a linha de 5, o Reina, hora por dentro, hora descendo para fechar a segunda linha de 4, ia ser um desgaste ao natural. E foram atletas que o Reina já estava olhando para mim toda hora, querendo saber quanto tempo faltava, que estava correndo muito, e o Pavani tinha acabado de dar 2 tiros de 30, 40 metros, que também já estava tendo um desgaste muito grande, e a gente já tinha combinado essa situação pela entrega desse jogo e por ter que correr muito no corredor. Mas com a saída deles, nós também tivemos oportunidades para fechar o placar. Eu lembro de uma diagonal do Neto para o Jetterson, eles já não estavam em campo, que o Jetterson acabou finalizando cruzado. Eu lembro de uma saída do Lucas Mendes pela direita,
que ele chutou cruzado, se o Neto e o Bastos continuam andando conforme a bola estava indo, talvez eles pudessem fazer o gol pelo segundo pau. Então, o mais importante é saber que, mesmo com as trocas, a gente continuou criando situações, né? Não dependendo somente de um, dois ou três atletas. E o que o torcedor pode esperar é uma equipe buscando a vitória. A gente sabe que a gente tem essa necessidade de vencer. Fomos muito felizes contra o Londrina, conquistando a vitória. Infelizmente, pelas adversidades que aconteceram contra o Guarani, não conquistamos. E agora a gente saber que a presença do nosso torcedor será muito importante e a gente vai fazer o possível e o impossível para trazer alegria para eles no final da partida. Valeu, Matheus, muito obrigado, bom retorno. Obrigado. Marcos. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas. Matheus, a gente estava observando aqui a nossa equipe da boa entrada do Lucas Mendes, né, no segundo tempo. Como que a entrada dele melhorou taticamente o Operário, compactuou melhor a equipe, facilitou até mesmo o trabalho dos meias na cobertura ali pelo lado direito da defesa. Eu queria te perguntar, Matheus, se essa boa alternativa tática do Lucas Mendes pode vir a ser uma opção para a sequência do campeonato, ou seja, a gente pode vir a enxergar, quem sabe, o Lucas Mendes como titular nessa reta final, tendo em vista essa boa alternativa que ele trouxe para o time na segunda etapa, Matheus. Boa noite. Boa noite, Marcos. Sem dúvida, é uma opção muito clara. O Lucas tem se dedicado muito, assim, é um atleta de muita força. O jogo de hoje, particularmente, eu sabia da importância dele, porque quando a gente joga em uma organização defensiva com muita disciplina e tem que ter uma transição muito rápida, o Lucas Mendes ele é especialista nisso. Ele compete muito sem bola e quando a gente está com bola, ele voa, né? Então é uma excelente opção que nós temos. Infelizmente, a gente teve que queimar uma substituição por necessidade, que deu uma prejudicada um pouco na nossa estratégia, né? Porque quando um zagueiro pede para sair, a gente bota outro zagueiro. Infelizmente, a gente acaba queimando uma substituição e não cria mais uma alternativa de meio campo, ofensivamente. E o Lucas foi uma arma que nós estávamos utilizando nos treinamentos. Não posso deixar de mencionar o Pablo também, que hoje acabou não pegando lista, mas também nos dá essa opção. E ao natural ele pode se tornar, sem dúvida alguma, né? Até agora nós temos uma semana cheia e conseguimos recuperar todos os atletas, mas nós jogaremos sexta, por exemplo, e terça contra o Vasco. Então o desgaste vai ser natural de alguns atletas e tem outros à disposição preparados para entrar.